Bom, gente, então, assim, bom, para começar aqui, eu queria, a primeira coisa, assim, já conversei com o Celso, já conversei com o Alisson, né, mas com todos os convidados ainda não conversei ainda, então eu queria, sei lá, primeiro dar uma boa noite para todo mundo, né, e, bom, gostaria de falar o seguinte, bom, meu nome é Roberto, né, Roberto Onaga, que é meu sobrenome, e eu já faço parte de Dáquila faz tempo, né, desde quando já era Projeto Portal. Eu entrei em 2008, na verdade, no Projeto Portal, e frequentei durante um bom tempo lá, de 2008 a 2012, e aí depois fiquei de 2012 a 2020, 8 anos longe, porque eu estava com todos os meus desafios aqui da vida aqui e tal, não conseguia sair muito de casa, viajar e tal, e aí eu voltei faz alguns anos, em 2020 e pouquinhos que eu voltei aí para a Fazenda, e beleza, né? E, bom, e aí o que acontece? O José Celso eu já conhecia de vista, mas a gente nunca tinha se falado ainda, né? Aí a gente se conheceu agora por coisa do destino, e aí o José Celso me convidou a ter essa experiência em Ratanabá. Então, o que eu vim agora aqui como convidado aqui para dividir com vocês foi a experiência que o José Celso me fez ter, me conduzindo para Ratanabá. Então é isso aí, Celso Alisson. Vim para dividir minha experiência com vocês, né? Para ser mais uma pessoa que teve experiência lá, através da sua condução, e dividir com todo mundo, né? Porque talvez muitas pessoas estejam interessadas ou se interessem, enfim, né? E aí é para ter mais uma pessoa dividindo as experiências. Pois é, Roberto. Agora é com você, Roberto. Você que vai falar a sua experiência, tá? Eu não sei se você vai fazer ao vivo de novo com nossos amiguinhos, ou você vai passar o que aconteceu entre quando eu conduzi você aí em Ratanabá, a sua experiência. Bom, Celso, você e o Alisson, vocês vão me conduzindo em toda a live aqui, fazendo as perguntas e me falando o que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, tá? Vai me falando o que vocês querem saber que eu vou respondendo aqui. Aí você quer que eu fale já da minha experiência que eu tive? Já começo a falar? Isso, pode começar, Roberto. O pessoal está querendo te ouvir, Roberto. Bom, para começar, assim, na verdade, assim, eu tenho, vamos lá, né? Eu conheci o Celso, eu tive essa experiência, eu não busquei o Celso para ter experiência em Ratanabá. Não foi assim que aconteceu. Eu, na verdade, eu conheço uma outra conhecida em comum, uma amiga em comum do Celso, que é a Jovita, de Portugal. E assistindo uma live da Jovita com vocês, Celso, eu achei super bacana, gostei da live de vocês. E aí, como eu tenho contato direto com diversos seres, assim, né? Eu tenho contato com muitos seres, assim, né? Eu estou com 42 anos e desde 17 anos já tenho minhas experiências interdimensionais, né? Que a princípio eu chamava de mentores espirituais, que conversavam comigo desde quando eu era adolescente, 7 anos, assim, e tal, né? As experiências foram se aprofundando, né? E hoje estou com 42 anos, elas se aprofundaram cada vez mais, e aí eu comecei a ter contatos cada vez mais aprofundados com eles, e eles hoje em dia conversam comigo, como sempre conversaram, mas de maneira mais clara. Eu consigo conversar de volta, né, dos dois lados, e eles me ensinam muitas coisas, me direcionam para muitas coisas, e eles me conduzem a conhecer certas pessoas para passar certos recados para elas. E quando eu estava assistindo a live de vocês, né, que era vocês, Celso, com a Jovita, eu recebi no finalzinho da live, que eu, por intuição, que eles me passaram a mensagem, tudo mental, assim, né? Passaram a mensagem que eu tinha que passar uma mensagem para você, e aí eu passei a mensagem e a gente começou a conversar, mas o meu objetivo, nem sabia que você fazia esse acesso a Ratanabá, né? Na verdade, eles me direcionaram a conversar com você para te passar mensagens cósmicas, espirituais e cósmicas e universais sobre você. Aí você me ligou de volta, né, eu te mandei a gente nem se conhecia assim, né? Aí eu te mandei uma mensagem no WhatsApp e você me ligou. Aí a gente começou a conversar e você já começou, logo no começo da conversa, a me conduzir para a experiência em Ratanabá. Você perguntou se eu queria ter essa experiência, eu falei, poxa, super, né? Super bacana, quero sim, né? E aí você começou a me conduzir no começo da nossa conversa. Eu falei só um pouquinho, você já falou, vamos experimentar? Vamos. Aí você me colocou lá no estado de transe, né, de relaxamento e tal,
E aí começou a experiência toda, assim, né? Assim, e aí começou a experiência mesmo, que eu falei, caramba, né? E aí veio, na verdade mesmo, né, gente, a minha experiência que eu tive em Ratanabá, né? Que durante a live, depois da live, eu tive meus questionamentos para saber se de fato eu estava vivenciando tudo aquilo, mas depois os seres, né, que eu converso e tal, eles explicaram que realmente eu tive a experiência, mas uma parte da experiência foi em corpo mental, não foi em corpo físico, porque eu estava aqui no meu quarto, no apartamento aqui em São Paulo, capital, então não foi em corpo físico. Eles estão falando comigo agora aqui também. Também não foi em corpo astral, então não foi uma projeção astral, onde eu saí com o meu corpo astral e fui, também não foi assim. Foi uma experiência em corpo mental. Então foi como se foi em corpo mental. A minha mente se projetou, saiu se bilocou quase, vamos dizer assim, né? Eu estava consciente aqui sentado na cadeira, na poltrona aqui, sentado confortável aqui, na cama, né, e tal. Aí eu estava sentado confortável, mas eu saí, eu fechei o olho e saí. E a minha mente se projetou, porque todos os nossos corpos são interrelacionados, mas são independentes de uma certa maneira também, né? Todos eles você pode desacoplar. Você pode desacoplar do corpo físico, saindo com o corpo astral, e você pode desacoplar do corpo astral e ficar com o corpo mental. E aí, a minha experiência quando eu estava sentado, relaxado aqui, é sair realmente em corpo mental e ter a experiência em Ratanabá. Que durante um tempo eu questionei, mas depois que a gente terminou a live, eles vieram me confirmar que eu tinha saído em projeção mental. E como eu nunca tinha tido essa experiência de sair em corpo mental, por isso que eu questionei, falei, será que eu saí mesmo? Né? Foi tão real as coisas, mas ao mesmo tempo é diferente, eu não, né? Algumas coisas eu não senti, outras eu senti numa segunda experiência, né? Então foi um negócio meio assim, né? Eu fiquei na dúvida, mas depois eles me confirmaram que eu saí mesmo em corpo mental. Então, assim, Alisson, foi o começo da minha experiência com o José Celso me conduzindo para Ratanabá. E, na verdade, no mesmo dia, a gente teve duas experiências em Ratanabá. A primeira, que foi quando a gente começou a conversar, e teve uma experiência até um momento que acabou a bateria do meu celular, porque eu não estava esperando que ia falar com o Celso, que ele ia me conduzir e tal, e a gente falou pela câmera, aí minha bateria acabou, terminou, aí 2 horas depois a gente voltou a se falar, e aí voltou a ter o acesso de novo e a continuação. Só que a primeira experiência em Ratanabá foi em corpo mental. A segunda foi um pouco em corpo emocional também, foi em corpo astral também, porque eu tive umas experiências muito profundas, tanto que depois que eu desliguei o telefone, eu não conseguia nem me mexer, fiquei 5 minutos parado, falei, nossa, o que está acontecendo com a minha energia? Então foram 2 experiências diferentes. Mas, então agora eu passo para vocês, então, a minha primeira experiência, que foi até cair a bateria do celular, e depois teve a segunda também. Bom, vocês querem ouvir, então, o começo da experiência? Então eu vou falar para vocês como é que foi, gente. Foi a seguinte, o Celso, foi a primeira experiência que eu tive com o Celso, e eu achei ele um excelente condutor. Ele foi conversando comigo, me conduzindo a entrar em um estado mais de transe, a relaxar, do jeito dele que ele ia falando lá e tal, ele foi me falando as coisas, eu fui relaxando, e aí começou assim, ele falou assim, imagina um céu assim, assim, assado, tal, né? Aí eu comecei a visualizar, comecei a ter umas imagens já mentais de um céu com nuvens e tal, aí de repente, quando eu vi uma imagem de cima, como se eu estivesse do ar, assim, de um avião, de um helicóptero, e aí eu me vi em cima da Amazônia, como se tivesse uns 2 quilômetros para cima da floresta, assim, no ar, no céu, olhando para baixo, e aí lá embaixo eu olhava, no meio da floresta, uma pirâmide. Só que não era uma pirâmide do Egito, que é toda lisinha assim, né? Era uma pirâmide escalonada, que nem tem no México e na América, né? Aí eu olhei e falei, nossa, olha só o que eu tô vendo. Uma pirâmide, falei, eu tô vendo mesmo, né? Aí, de repente, eu comecei a olhar assim e falei, puxa vida, né? Uma pirâmide, que legal. Aí, quando eu fui ver, olhando lá de cima, assim, a pirâmide, de repente, do nada, eu me vi descendo e já caindo dentro de uma... É como, sabe, os castelos medievais, quando a gente vê em filme, que eles têm, tipo, uma torre, e na torre tem uma janela?
De repente, eu me vi dentro de uma torre, entrando meio que por uma janelona grande, e já dentro dessa sala. Aí eu tava numa sala de uma torre mesmo, de chão de pedra, assim mesmo, né? Entrando pela janela da torre e estando dentro dessa sala, assim, né? Da torre. E aí, de repente, eu tava lá olhando e falei, nossa, eu entrei aqui na pirâmide, que tem uma entrada que é um formato de um castelo, assim, tal, né? Tô numa sala aqui. Aí, de repente, eu olhei pro chão e o José Celso foi me conduzindo. Ele foi falando, ó, o que tá acontecendo? Ele ia falando, o que você tá vendo? O que você não tá vendo? Não, você tá vendo isso? Dá vontade de entrar? Vai entrando. E ele ia me conduzindo. Aí eu não vou colocar toda a conversa que o Celso ia me direcionando para contar a experiência direta, assim, né? Do que foi acontecendo, né? Para não ficar muito quebrado assim, né? Mas o Celso foi me conduzindo e de repente eu estava nessa sala, que era uma sala na torre, assim, e de repente me vi no chão, assim, abrindo um alçapão no chão, e aí, abrindo tipo no tobogã, tipo um tobogã no tamanho, um cilindro assim, onde me vi cruzando os braços e descendo por um cilindro, como se fosse um elevador assim, de um tobogã, quando a gente desce tobogã assim, que a gente desce assim, que vai com os braços cruzados assim, eu fui descendo, puf. Aí quando eu me vi, eu desci um tempão. É uma porta dimensional, na verdade, né? Era uma porta dimensional que quando eu desci, quando eu me vi, quando eu cheguei lá embaixo, eu me vi, puf, eu caí assim, né? Quando eu acabei de descer, eu desci num. Aí, de repente, eu desci num lugar que era o seguinte, era como se fosse dentro de um castelo, com o chão todo de pedra, de paralelepípedo, só que era tudo dourado, assim, era tudo dourado, e tava meio entresombreado, assim, eu saí num ambiente que tava com um pouco de sombra, assim, meio escuro, eu saí de um lugar meio escuro, assim, mas que eu via todo esse chão e as paredes, tudo de paralelepípedo dourado, assim, né, uma luz dourada, assim. Aí eu comecei, eu falei, nossa, olha só que legal, eu falei, onde eu tô? Aí eu comecei a andar para fora, para um lugar que estava mostrando assim mais aberto, né? Era como se eu estivesse saindo de dentro de um espaço e indo para um lugar mais aberto, um pátio assim, né? Aí fui saindo para esse pátio, fui saindo, aí já fui vendo mais a claridade assim. Aí de repente, quando eu me vi nesse pátio, eu vi que tinha um poço, sabe poço de pegar água assim lá embaixo, que o pessoal pega água assim, que eles pegavam em fazenda, em área rural, coisa assim, um poço. Tinha um poço ali. Aí eu cheguei perto desse poço assim. Aí quando eu olhei no poço, a tampa era um poço redondo assim, né? Como se tivesse água lá embaixo. Mas bem em cima, ele tinha uma espécie de espelho assim, né? E aí me veio na cabeça, olha, me veio na mente assim, isso daqui é um outro portal dimensional que quando você entrar aqui, você não vai entrar com o corpo físico e também você não vai entrar com o corpo astral. Você vai entrar com o seu corpo mental. E aí, fui passando isso pro Celso, ele falou assim, pode entrar. Aí eu fui e entrei. Quando eu entrei nesse poço, que tinha um negócio redondo em cima, que era um negócio, tipo um portal dimensional em cima mesmo, assim, quando eu entrei, puf, eu já de novo, puf, saí assim, e caí num outro lugar. Aí quando eu olhei assim, quando eu me vi num outro espaço, eu estava numa câmara, numa espécie de câmara, numa gruta, tipo uma gruta, assim, uma câmara gigantesca. Na verdade, parecia uma nave, parecia o interior de uma nave espacial, assim, gigantesco, com o pé direito altíssimo, do tamanho de uma gruta, de uma caverna enorme, altamente tecnológico. Eu achava que eu estava no começo dentro de uma nave, né? Altamente tecnológico. Então eu olhava assim, eu falava, caramba, parece uma nave. Mas eu sabia que eu já estava dentro de Ratanabá. Ali eu já sabia, porque eu não sei se eu estava por intuição, se estava recebendo mensagem, eu sabia que eu já estava dentro de Ratanabá. E o Celso me falou, você está dentro das pirâmides. Acho que ele comentou, você está aqui dentro da pirâmide em Ratanabá, né? Eu acho que é isso que ele foi comentando. E aí eu me vi nesse espaço, que era uma câmera gigantesca, toda tecnológica, vou te uma cidade interterrena, toda tecnológica, assim, né? Aí eu olhei assim, olhava, era muito grande, assim, e aí eu vi uma espécie de escadinha, assim, e uma porta para entrar. Aí o Celso me conduziu e falou assim, dá para você ir, vai lá. E eu fui e entrei nessa porta. Quando entrei nessa porta, eu saí dentro de uma outra câmara, menor, como se fosse uma sala mesmo, bem grande mesmo, só que era uma sala altamente tecnológica, era um laboratório, na verdade. Era um laboratório de experiências genéticas. E aí, eu estava dentro desse laboratório e onde eu olhava assim, eu via
aquelas luzes fluorescentes de laboratório, umas bancadas, uns balcões, tudo de laboratório assim mesmo, umas luzes, né? Era cara de laboratório, mas um laboratório moderno, assim, né? E aí aí eu tava lá assim, e aí de repente foi vindo umas intuições para mim, e aí eu vi que estavam mexendo com... ali eu fui recebendo informação de que ali é onde se fazia experiências genéticas. Onde se faziam experiências genéticas. E aí veio a imagem de um ratinho. Era uma espécie de rato, uma espécie de ratinho. Uma espécie de ratinho, de algum roedor assim, né? Tinha uma espécie de um ratinho, um porquinho da Índia, um bichinho tipo um ratinho peludo, assim, né? Meio que gato, assim, era um bichinho diferente. E aí, de repente, começou a vir umas mensagens sobre o Celso. Aí começou a vir umas mensagens que eu comecei a repassar para o Celso. Essa mensagem que era? Estava contando que o quê? E aí, depois os seres começaram a me explicar o que era, né? O que era a minha experiência e o que eram eles passando informações durante a experiência. E aí os seres vieram durante a experiência e começaram a me passar informações sobre o Celso. E aí, Celso, Alisson e todo mundo está assistindo aí, eles começaram a me passar e contar a história cósmica do Celso. Eu estou falando agora porque eu já conversei com o Celso agora há pouquinho antes da live, e eu perguntei se tinham coisas pessoais que eu recebi dele, se podia falar ou não, e ele falou que podia falar. Então, por isso que eu estou falando, que senão eram coisas particulares e eu não iria falar, né? Mas como ele falou, pode falar, então. E aí, os seres começaram a me mostrar a história cósmica do José Celso. E eles começaram a me explicar que de um experimento, de uma espécie de ratinho, ou de um guaxinim, assim, falaram que o José Celso, na verdade, ele é um ser que vem, eu acho que eu não lembro direito agora de falar o lugar certo, mas eu acho que é da origem mais ou menos eu não sei se das Pleiades, eu não lembro de onde que ele era, se era de Órion, eu não lembro qual que era a origem dele, mas é de uma galáxia muito evoluída, assim, né, e lá eles falaram que o José Celso é um grande dirigente, ele é um dirigente solar, ele é um... Assim como a gente tem vamos lá, a gente tem um prefeito para uma cidade, um governador para um estado, um presidente para um país, quer dizer, para um país, a gente também, em planetas mais evoluídos, você tem um presidente planetário. E quando existe um presidente planetário, todos os planetas também têm, os planetas do seu sistema solar estão no mesmo nível de evolução, eles também têm presidentes planetários. E na verdade, assim, quando começa a ficar muito evoluído, quer dizer, não quando começa não, a estrutura é essa, os sóis de cada sistema solar, vamos dizer assim, né, sem querer questionar muito como é que é o sistema solar, ou planeta, sem questionar muito isso, e eu indo pelo sistema tradicional que as pessoas conhecem, que fica mais didático, mais fácil todo mundo entender, né. Então, um sol, na verdade, tem vida, e existe um regente lá, um dirigente solar. Esse dirigente solar, ele cuida do próprio Sol, e cuida de todos os planetas do sistema solar que ele está. Então, todo o Sol, ele é um dirigente planetário daquele sistema solar. E toda galáxia tem um Sol central, e esse Sol central da galáxia, ele faz o quê? Ele é responsável por gerenciar, administrar todos os sistemas, todos os planetas de todos os sistemas que fazem parte daquela galáxia. Então, um Sol central de uma galáxia, no fundo mesmo, ele rege todos os planetas que estão naquela galáxia. E o que foi vindo de informação é que o Celso, ele é um dirigente solar, ele é um governante solar neste universo agora que a gente está, que é um universo chamado Nebandon, em um espaço específico desse universo, ele é um dirigente de uma galáxia central, uma galáxia muito antiga nesse canto do universo. E lá, ele tem um corpo humano, só que lá nesse lugar, o formato do rosto dele é o formato de um guaxinim. Sabe o filme Guardiões das Galáxias? O Guardiões das Galáxias tem o Homem-Planta, tem um cara que é meio pedra, tem um humano e tem um cara guaxinim. Então, o José Celso, antes de vir para a Terra, vamos dizer assim, para ficar mais claro assim, né? Ele, nesse lugar aí, ele tem um corpo dele humano com a cabeça de guaxinim. Assim como tem os humanos com cabeça de leão, que são os leoninos, né, os felinos, ou com cabeça de réptil, né, que tem os reptilianos, com cabeça de dragão, os draconianos, né, e os aviários com cabeça de pássaro, e assim vai, né. Mas
o que vem chegando de informação é que o Celso, ele é um dirigente solar desta galáxia, o corpo físico dele é dessa maneira, e que ele veio para a Terra. E mais, e veio também falando que nesse lugar que ele vem, ele faz parte de um grupo de seres que estão neste universo que a gente está agora aqui, para irradiar a sabedoria. Em cada universo, nós vamos falar desse universo que a gente está. No nosso universo, existem 3 grupos principais de seres, assim, que vêm irradiar algumas formas de energias diferentes. Basicamente, a chama trina, que é o quê? As cores da chama trina, que é a cor rosa, a cor dourada e a cor azul. A cor rosa é a cor do amor. A cor dourada é a cor da sabedoria. E a cor azul é a cor da ação, da realização, da determinação em fazer as coisas e materializar as coisas. Então, essas são as 3 principais energias que existem nos universos e nesse universo também. E para cada energia existe um grupo de seres que saem pelo universo, visitando planetas, sistemas e galáxias, para irradiar aquela energia. Então, tem gente que é do raio rosa, que é do raio do amor, e viaja pelos planetas, sistemas e galáxias e universos para irradiar o amor, para ensinar os seres sobre o amor, como se amar, como amar os outros, como evoluir através do amor. Então, por exemplo, Sananda Emanuel Kumara, Sananda Emanuel Kumara, Jesus, é um cara que, ele como um ser, ele tem uma energia do amor. Então, aonde ele viaja, ele vem para irradiar essa frequência do amor. Ensinar as pessoas a amarem a si próprias e aos outros. Então, ele vem irradiar essa frequência do amor. E assim como Jesus, Sananda Emanuel Kumara, que foi Jesus, tem essa frequência, muitos seres também fazem esse grupo do raio rosa, que é para irradiar amor. Esse grupo é chamado de Kumaras. É o grupo dos Kumaras. Nesse universo local, ele é um grupo conhecido como os Kumaras, que vem para ensinar o amor para civilizações. Esse é um grupo que ensina o amor. Raio rosa. O raio na sequência que vem é o raio dourado. O raio dourado são seres que vêm para irradiar sabedoria. São pessoas que vêm, que elas experimentam as coisas, elas aprendem com as coisas, elas acertam, elas erram, através do acerto e erro, elas vão aprendendo muitas coisas, e com o passar do tempo, de praticar muito, de realizar muitas coisas, através de acertos e erros, eles vão aprendendo muitas coisas, e esses aprendizados vão fazendo a pessoa se tornar cada vez mais sábias. Então, a nossa vida, nossas vivências, nossas experiências, fazem com que a gente acerte, erre, e a gente aprenda coisas. E esse aprendizado vai fazendo a gente se tornar mais sábio. Todo mundo é sábio. Todo mundo vai se tornando cada vez mais sábio. Porque a partir do momento que você está vivo, você acerta, você erra, você experimenta, você consegue, você não consegue, você se frustra, você se realiza, fica feliz. Você tem várias experiências diferentes e através das experiências você vai aprendendo. Esse aprendizado vai se tornando mais sábio. E todo mundo tem sabedoria e vai se tornando cada vez mais sábio. E nos universos, esse grupo de pessoas do raio dourado são pessoas que já têm um grande nível de sabedoria, de aprendizado, e eles vão viajando pelo universo, pelos planetas, sistemas, galáxias, e vêm trazer para as civilizações a sabedoria. Então, eles vêm para passar pelas experiências, se tornarem sábios e compartilhar a sabedoria com as pessoas. E o José Celso, ele é deste raio, que é o raio dourado da sabedoria. E aí, esse raio dourado da sabedoria, esse grupo, na verdade, é chamado de Melquisedeque. Melquisedeque. É a ordem dos Melquisedeque. Assim como o raio rosa é dos Kumaras, que é do amor, o raio dourado é da sabedoria e é de um grupo chamado Melquisedeque. E neste universo que a gente está agora aqui, porque existem alguns universos, os principais, o universão grandão, ele é composto por 12 universos menores, em linhas gerais, para ficar didático, tá? E aqui é onde a Terra está, é um universo mais novo, mais recente, é o universo mais novo que existe dentro de todos os 12 universos, e é um universo que se chama Nebandon. Nesse universo, a gente tem aqui, então, essas ordens, né? Tem o raio rosa, o dourado, né? E no raio dourado, que é o grupo dos Melquisedeques, o José Celso, ele é um dos principais dirigentes, se não o principal dirigente deste raio, deste grupo de pessoas que vêm irradiar sabedoria. Tá?
E depois desse raio dourado, a gente tem um outro raio que é o raio azul, que é o raio da ação, da realização, da determinação em você mentalizar uma coisa, projetar e materializar. É o raio da ação. Esse tem um outro grupo de pessoas que são deste raio azul e que estão por aí, que vão viajando pelos planetas, sistemas e galáxias, ensinar as pessoas a realizarem as coisas, a criarem as coisas, criar, realizar e materializar as coisas. E é um outro grupo que eu não vou entrar em detalhes do nome dele agora. Caiu. Até o áudio caiu, pessoal. Outras informações, né? Grande. Vamos ter que retorna, vamos ler o chat, né? Se ele vai conectar de novo. Tá vendo, pessoal? Ao vivo, nós estamos lidando com grandes energias, né, pessoal? Então, você já viu, nós estamos aqui na 3D, né? Isso é só o começo. Deixa eu ver aqui, tá bem pequenininho aqui que eu botei aqui. Ótima noite a todos. Boa noite, Rita. Deixa eu ver se tem pergunta. Quer dizer que pergunta, na verdade... Deixa eu ver aqui... Não tem pergunta, né? Praticamente boa noite. Então, boa noite a todos, mas vou fazer questão de falar com todos. Boa noite, Helena. Boa noite, Jovita. Boa noite, Jovita. Que mais? Helena, Tiago. Boa noite, Tiago. Helena, que mais? Regina. Boa noite, Regina. Mas boa noite mesmo. Valdeci. Boa noite, Valdeci. Boa noite, Jaque. E aqui, boa noite, eu abri aqui que eu não estou vendo direito. Vou clicar aqui só para poder ver o nome. Eliezer. Boa noite, Eliezer. E esse é outro nome? Wilmar. Boa noite, Wilmar. Boa noite, Dimensionais. Boa noite. Pois é, eu estava aqui enquanto o... Celso, pode falar aí um pouquinho que eu vou mandar mensagem para ele aqui. Pessoal, então vamos dar continuidade do que ele está falando, né? A projeção que ele explicou como se foi, né? Para ele foi novidade, tá? Como nós tem novidade com cada pessoa que vai ratar na barra, tá ok? Então ele estava falando aqui, que eu fui lá, começou, né? Falar, né? Então não, agora vocês estão vendo que eu sou humano aqui como todos vocês, tá? Mas como eu estou correndo atrás do conhecimento a vida toda, eu estou tendo acesso e estou cumprindo minha missão aqui na Terra, né? Somente com esse canal agora, né? Canal Tecnologia da Mente, não é isso? Então, para mim, conectar com meu eu superior e voltar minhas origens, eu tenho que ralar de novo, né, pessoal? Tudo de novo, começar tudo de novo. Se eu já fui transmutado no passado, eu se propus a vir para a Terra para ajudar aqui embaixo e aprender mais, né? Eu tenho que começar tudo de novo, conhecimento, para conseguir agora, né, que nós estamos nesse processo, a 2028, de transmutar esse corpo. Estão correndo atrás, não estão, pessoal? Vocês também estão correndo atrás? Tá? Faço minha atividade física, corro, né? Subi no morro, na quadra aqui em casa, morro, uns 100 metros correndo, desço, caminhando, dou uma volta na praça, subo de novo 6 vezes, dá uma meia hora, tá? Mas faço tudo correndo, tá? Eu tô cuidando do corpinho. Como diz o Bilu, cuida do corpo e da mente, o resto eles fazem para nós. Né, Alisson? Pois é. E fazendo... Olha a ligação, né, que ele falou. E está irradiando conhecimento, né? Está através do canal Tecnologia da Mente, dando esse espaço, né, com esses convidados, né, para justamente expandir o conhecimento, as experiências de cada um e dessa forma tocando um ou outras pessoas aí, né, que acabam chegando aqui no canal. Por isso que é até bom a questão do compartilhamento, porque acaba chegando em uma pessoa que pode fazer a diferença para ela, como foi o caso aí do próprio Roberto, que ele acompanha lá a Jovita e acabou participando ali, vendo aí a live dele. Aí ele chegou aqui, deixa eu chamar ele para cá.
chegou aqui, deixa eu chamar ele. Opa. Voltamos. Opa, gente! Opa, ver não dá pra ver ainda não, né? Só ouvir, né? Mas Dá pra ouvir normal, pra ver não. Legal, gente, legal. Sei lá o que tá rolando. Eu acho que tinha que ser assim mesmo, porque quando acontece desse jeito, né? É porque as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então, isso. Era assim, tinha que participar como o Mr. M. Mr. M. Vamos dar continuidade. Beleza, então. Bom, eu estava falando para vocês dos 3 raios que tem no universo, que é o raio rosa, o dourado e o azul. O azul vocês ouviram também? Sim. Legal, beleza. Então, a última mensagem que eu falei é que o raio azul é esse grupo de pessoas de ação, realização e tudo mais, só que eu só não passei o nome do grupo porque os seres não me passaram o nome do grupo. Mas, basicamente, essas 3 cores, que são 3 energias, na verdade, são três comportamentos diferentes, né? São 3 energias de comportamento diferente. Essas 3 energias diferentes, todo o universo tem esses representantes e é como o universo é criado, através da chama trina, né? São as 3 frequências diferentes que existem, basicamente, né? Em linhas gerais. Por isso que se fala da trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é a chama trina, são as 3 energias principais. Depois elas têm subdivisões, né? Mas, voltando, então, à experiência de Ratanabá, né? Então, foi chegando para mim a mensagem de que o José Celso, ele era desse raio dourado, que é o raio da sabedoria, e que neste universo local que a gente está agora, ele é um dos principais, se não o principal, dirigente deste grupo, que é do raio dourado. É um ser que viaja pelos lugares, pelos planetas, sistemas e galáxias, para poder ensinar as pessoas e irradiar a sabedoria. Então, foi isso que foi chegando de mensagem do José Celso. Então, durante essa experiência lá em Ratanabá, eu acessei, então, esse laboratório de genética e mostraram para mim imagem lá de um ratinho camundonguinho e tal, e aí começaram a explicar que a origem do José Celso é uma origem estelar, que vem desse lugar específico, onde ele tem esse corpo específico, com esse corpo humano com cabeça de guaxinim, porque eles têm a explicação, porque no planeta que ele veio de origem lá e tal, era a raça que mais seria adaptada para aquele planeta que ele veio, né? Cada raça se adapta às condições climáticas e físicas, né, de cada planeta, né? E para onde ele veio, onde a origem cósmica dele lá, essa é a raça que ficou mais adaptada e evoluiu ali, né? E aí chegou, então, enfim, aí chegou a explicação, nesse momento que eu estava lá em Ratanabá, que eu estava na sala de laboratório ali, chegou a explicação do José Celso. Foi chegando a explicação para o José Celso, que veio essa explicação toda da origem cósmica dele, estelar dele, quem que ele é antes de vir aqui na Terra ajudar, né? Como é que ele é, como é que é o corpo físico dele, o que ele faz, né? Que essa questão de ele estar nesse Sol central, ser um dirigente do Sol central dessa galáxia e tal, e que veio aqui ajudar na Terra, né? Aí depois que foram chegando essas informações todas, José Celso, depois eu voltei, acabou esse insight todo, e aí eu voltei para ficar de novo ali na sala de laboratório, só que acabou a experiência que eu tinha que ter lá. Então eu saí dessa sala do laboratório e voltei para a sala que a gente estava, aquela câmara que a gente estava, que parecia como se fosse uma gruta, uma caverna, dentro de uma nave extraterrestre assim, gigante, né? E aí de lá, falaram que eu ia para um outro lugar. Aí, de repente, lá, eu acho que tinha uma porta na minha frente, e eu acessei essa porta. Era mais ou menos assim. Aí, quando eu acessei, então, a experiência do Celso já passou, né, ali, né, as informações que ele recebeu já passaram, eu voltei para aquela sala que eu estava, aquela câmera que eu estava, né, e aí, depois de lá, eu fui entrar numa porta e entrei. Quando eu entrei nessa porta, eu me deparei com uma sala gigantesca, mas gigantesca, e que, na verdade, era uma biblioteca. Era uma biblioteca gigantesca. Aí eu me senti no filme Querido Encolher as Crianças. Quem assistiu, quem era dessa época assistiu, né? Que os caras ficam tudo pequenininho lá, encolhidos, ficam andando no jardim da casa deles, lá encolhidinho, e os bichinhos tudo bem pra cima dele, né? Eu me vi pequenininho, minúsculo ali, assim, né? Eu olhava de baixo, assim, eu olhava o chão com os paralelepípedos ali, o chão com cada quadradão grande,
E aí, a biblioteca era gigantesca, era alta, enorme, enorme, com os livros gigantescos. Eu falei, nossa, né, que gigante o negócio aqui, né? E aí, o que acontece, né? Era uma biblioteca para seres muito grandes, né? Para seres enormes, de sei lá quantos metros de altura, 10 metros, sei lá quantos metros, né? Muito maior do que eu estava lá, com certeza, né? Era para seres de, acho que uns 8 metros de altura, 10 metros, não sei, era para gente muito grande, né? Seres muito grandes. Então, e aí eu estava lá, de repente, quando eu estava lá, na biblioteca, de repente, o Celso foi me conduzindo e, de repente, tinha um livro que estava lá, nas prateleiras, e o livro saiu da prateleira, veio para minha frente assim, se abriu, e quando ele se abriu, veio uma luz meio, aquela luz de laboratório também, aquela luz meio fluorescente assim, e aí o que aconteceu? Ele brilhava de dentro para fora, esse livro, ele se abriu, ele brilhava de dentro para fora, e começavam a pular as palavras todas para fora, só que as palavras na verdade não eram palavras, eram tipo hieroglifos do Egito, eram tipo hieroglifos. E eles pulavam assim, numa luz meio cintilante, meio brilhante, assim, meio que uma luz que. O livro emanava uma luz, e pulavam esses hieroglifos. E aí eu não lembro o que foi chegando dessa informação desse livro. Eu não lembro agora o que aconteceu com essas experiências, assim. Eu não lembro o que aconteceu com esse livro, qual era o conteúdo que tinha lá. Eu não lembro se só veio isso ou se veio algum conteúdo na hora. Eu não lembro se veio alguma explicação na hora do que conteúdo era aquele que vinha. Eu não estou lembrando agora. Eu não sei se veio na hora alguma mensagem, alguma explicação, ou se não veio nada. Mas eu lembro dessa cena. E aí, depois dessa cena, começaram a vir mais informações do José Celso. De novo. Será que não é para falar? Pois é, né? Fica a pergunta no ar. Tem o chat aí, tem a Jaque, né? Que era. Já que ela fez a participação aqui, deixa eu colocar aqui que ela falou uma coisa Jaqueline, um abraço. Toda vez que interajo com o Zé Celso, vejo o dourado, mas também muito o azul. Acredito que o poder de realização do Zé na matéria é muito grande também, além da sabedoria de manipular toda a energia. É muita responsabilidade, né, Zé? O Zé Celso tem, né, pessoal? Com a minha missão, tá? Orar e, como disse os evangélicos, orar e vigiar, né? Se policiar, né? Lutar, cobrança a vida toda, né, gente? A humildade de Deus, daquele homem que veio lá da roça, né? Tá até hoje, não mudou nada, tá? Não é isso? Não perdendo minha origem, adoro a minha origem e estou muito feliz de ter despertado a minha missão cósmica, né? Que muitos não conseguem, né? Aí fica perdidinho aqui, né, pessoal? Atrasa a missão e nós estamos cumprindo. Ele vai chegar lá, né? Não sei se ele vai retornar rápido, né? A Joanita Leguissano Paulino. Boa noite a todos. Eu vi também, às vezes, que fui a Ratanabá, que José Celso é muito importante para nós. E é um prazer, pessoal. Vocês não sabem como eu adoro lidar com o humano, tá? Eu adoro ajudar o humano a viver melhor, né? Tirar o sofrimento, né? Despertar as habilidades, né? Mas é isso, né, pessoal? Vamos voltar, não? Falando um pouquinho mais, até que voltar. Vamos falar dos dimensionais, tá? Aí nós falamos, né? Que os dimensionais vieram 4.004 anos de Cristo, né? E estamos aí, né, gente? Resgatando a nossa memória, né? Aí descemos, densificamos, perdemos, né, a nossa conexão, conectar com o nosso eu superior, né? E aí? Aí chegou aqui, né? Aí quem estava aqui, né? Já o GO, né? Pagou nossa memória. Nós erramos bastante, né, gente? Por isso que nós estamos até hoje doentes,
às vezes com problema financeiro, porque nós não cumprimos nossa missão lá atrás, né? Os homens, né? O que nós homens? Engravidava as mulheres, né? E não assumia filho, né? Mulher que, como diz, que se vira, né? E não é assim, né? A gente tem que ter compromisso, né, gente? Do que a gente faz na vida, né? Quando vai ter um filho, os dois que é responsável. Lá atrás, né, pessoal? As Amazonas, né? Elas viviam, né, em tribos separadas do sacerdote, né? Quando ela queria ter um filho, ela escolhia o sacerdote e ia ter um filho. Se fosse mulher, né, ficava até uma certa idade. Se for mulher, fica direto com a mãe, né? Na tribo feminina, né? E se fosse homem, acho que deu uma certa idade, não sei se é 7 anos, entregava o pai. Ia para a tribo do sacerdote, né? Então é isso aí, a nossa caminhada, né, gente? Hoje tem gente aqui, ó, que é representando a Amazônia, tá? Líder da Amazônia, né? Né, Jovita? Tá? Você é líder das Amazonas, né? Não sei se o Roberto vai falar hoje, né? Então é um privilégio, né? Estar junto com a Jovita, né? Líder das Amazonas. Não é isso? Então tá. E outros mais, né? Tem a Luzia também, que é líder das Amazonas, tá? A Luzia do Chaves, tá? Tudo isso a gente ficou sabendo nessa viagem, né? Para Navarra. Então é isso aí. Voltando nas dimensionais, né? Aí reencarnamos, apagou a memória, né? Aí o quê? Densificamos. Densificamos, morremos, né? Porque o corpo que nós viemos que densificou, morreu. Né? E aí? Precisava de um corpo, né? Com a energia bem, com a genética adequada para receber a tecnologia dos dimensionais. A alma, né? Os dimensionais têm alma, né? O espírito planetário só tem espírito, né? Não tem alma ainda. É uma tecnologia. Alô, alô? Aí, vamos voltar de novo. Vamos aí. Opa, gente. É assim Celso, mesmo. tá me ouvindo? Tô ouvindo. É assim mesmo. Vamos em frente. Celso, Alisson, estão me ouvindo? Vamos em frente. Opa, gente. Eu vou explicar uma coisinha para vocês aqui. Eu não sei o que está acontecendo, se são seres que estão fazendo isso, sei lá, mas está acontecendo dessa maneira e vão tocando do jeito que estava rolando mesmo. Sei lá por que está acontecendo assim. Então, gente, vou voltar a continuar aqui a falar a experiência. Então, pode voltar, então? Fique à vontade. Estou aqui só de ouvir. Ah, não, beleza. Não, beleza, estou perguntando só para saber se o som estava bom, se estava vendo direitinho, né? Então, maravilha. Então, gente, só fazer um parênteses aqui em tudo que eu estou falando, é que, assim, quem está me conhecendo agora não sabe de algumas coisas que isso pode influenciar, né? Na verdade é o seguinte, eu, há muito tempo, eu recebo mensagens e repasso mensagens para as pessoas. Eu tenho 42 anos. Dos 17 aos 27 anos, os mentores que eu chamava de mentores espirituais na época, que agora eu entendo que eles mesmos falam que são interdimensionais, não são espirituais, né? É que na época é como eu entendia, né? Dos 17 aos 27 anos, eu fui recebendo mensagens deles sobre mim, como ser espiritual, vidas passadas, coisas que eu era na Terra e coisas do futuro. Então, dos 17 aos 27, foi um momento que só fui sendo preparado e recebido um monte de mensagens sobre mim. Aí, dos 17 aos 27, foi quando eu comecei a repassar recados para as pessoas. Eu comecei a receber por intuição recados e passar para as pessoas. E mensagens do tipo de quem que elas eram em vidas passadas, do futuro, e de quem que elas eram como ser espiritual, e alguma coisa ou outra mais cósmica, mais poucas coisas, né? Então, dos 17 aos 27, dos 17 a 27 foi dos 17 a 27 foi coisa. Dos 27 aos 37, eu repassei mensagem para as pessoas, foi quando eu comecei a receber mensagem, repassar para as pessoas, e passei para várias pessoas do Projeto Portal na época, que era Projeto Portal, né, e virou Dáquila, então eu comecei a passar mensagem para várias pessoas, para o Urandir, para vários coordenadores lá, e fora minha família, meus amigos, conhecidos, gente que eu era direcionado para ir até o lugar e passar mensagem para a pessoa. Então, dos 27 aos 37, eu fui passando recado para muita gente, e todos os grandes espíritos, assim, grandes seres espirituais, universais, encarnados na Terra,
e que vieram para ajudar a humanidade em certas coisas nesse período agora, né? Então, dos 17 aos 27, eu passei muitos recados para os outros. E aí, dos 27 aos 37, né? E aí eu tô com 42. Dos 37 aos 42 que eu tenho hoje, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, eu comecei a interagir mais com os seres, porque eu só recebia por intuição e repassava. Aí, nos últimos 5 anos, eu comecei a conseguir conversar com eles de volta. E aí eu converso com eles de volta, e eles me treinam em várias áreas. Área de alimentação, área de exercícios físicos, área mental, várias coisas que eles me treinam para poder aprender várias coisas, me desenvolver e ajudar as pessoas também, né? E aí, nos últimos 5 anos, eu continuei recebendo mensagens e repassando para as pessoas, só que agora o conteúdo foi mais aprofundado. Às vezes chega coisas de vidas passadas, pessoas, quem que elas foram, mas agora o conteúdo que está chegando é mais assim, um conteúdo espiritual de quem que a pessoa é como ser aqui no planeta, como dirigente planetário, e como ser cósmico no universo, qual que é a origem do universo que ela vem, de qual universo que ela vem, no universo de qual planeta que ela vem, e informações mais cósmicas mesmo, né? Então, nos últimos 5 anos, eu tenho passado mensagem para muitas pessoas com teor mais cósmico mesmo, né? Vem, recebe e fala, olha, você é um ser que veio de tal planeta, de tal sistema solar, lá você faz tal coisa, você veio para a Terra para fazer tal coisa. Então, tanto que eu estou com 2 trabalhos. Meus trabalhos como terapeuta interdimensional, eu faço a leitura cósmica da pessoa, puxando as informações sobre ela, né, como ser cósmico. E também eu faço o acesso, eu auxilio a pessoa a acessar os registros acásticos dela, para ela saber mais coisas cósmicas que ela tem que saber, como eu fiz com o Celso e com algumas outras pessoas também. Eu estou fazendo e fiz e vou fazer nas próximas semanas, né? Então, eu tenho esse trabalho todo, e até hoje eu passei recado para umas 110 pessoas, mais ou menos. Até hoje, eu passei recado para umas 110 pessoas, e eles dizem para mim, os seres, que eu vou passar recado para 144 pessoas. Que, na verdade, são os 144, né? Que são os 144, que dos 144 tem as projeções fractais, que dão 144 mil, e aí por aí vai, né? Mas eles falam que eu vou passar mensagem para 144 pessoas. Enfim, então, em linhas gerais, é isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu passo o recado para as pessoas. Então, o que acontece? Nessa experiência que o Celso me conduziu para Ratanabá, além da experiência em Ratanabá, durante a experiência de Ratanabá, chegaram informações para passar para o José Celso, para ele saber quem que ele é, espiritualmente falando e cosmicamente falando. E o José Celso, a gente teve 2 conversas no mesmo dia, de acesso a Ratanabá. A primeira conversa, acabou a bateria do celular, depois de 2 horas, a segunda conversa. E dias depois, eu auxiliei ele no acesso aos registros acásticos dele. E ele teve mais informações. E eu estou entendendo que o quê? Que essa live também é para falar do José Celso, porque um grupo de pessoas específicos que vão estar na frequência e vibração dele, em algum momento vai assistir esse vídeo e vai se conectar com informações que estão nesse vídeo. Então, as pessoas que estão assistindo essa live agora, elas já vão ter acesso de antemão agora, nesse momento, a essas informações. Então, se elas estão... Quem está aqui na live hoje, e eu conheço eu conheço alguns participantes que estão aqui. Desses participantes que estão aqui da live, eu sei quem eles são espiritualmente, na Terra e no Universo. Porque eu recebo as mensagens, então eu sei. Não é que eu sei por conta própria, porque eu recebo. Então eu sei quem são. Então o que eu posso dizer é que as pessoas que estão participando dessa live são pessoas que tinham que estar aqui nesse momento e que estão nessa frequência de assistir hoje, que é novembro de 2023, um período pré certos acontecimentos energéticos intensos que a Terra vai receber nesses dias e que vai influenciar na amplitude de consciência cósmica de todo mundo que está na Terra. E de alguns seres especificamente. Então, quem está assistindo a live agora, que está me ouvindo, são pessoas que tinham que estar aqui nesse momento. Você, Alisson, que está conduzindo, e todo mundo que está aqui participando, que tinha que estar nessa live nesse momento para ouvir essas informações. Quem tinha que ouvir hoje é porque tinha que ter esse acesso às informações sobre o Celso hoje, e Ratanabá também, porque vai ter mais experiência sobre Ratanabá, mas principalmente está aqui para ouvir as coisas sobre o Celso. E quem assistir no futuro... Porque esse vai ser um vídeo que só um público específico que vai acessar. E vai acessar por quê?
porque vai olhar racionalmente, vai se identificar, nossa, minha experiência em Ratanabá com o José Celso, né? Então, são pessoas que vão se conectar com essa frequência, racionalmente, a pessoa fala, nossa, que legal, quero saber sobre isso. Então, a pessoa já vai estar naquela frequência e por trás disso tudo também tem uma frequência toda de energia que só quem tiver nessa vibração vai chegar nessa live. Então, todo mundo que assistiu agora no presente hoje ou no futuro, são pessoas que vão estar nessa frequência, que precisam acessar essas informações, principalmente por causa do José Celso, para conhecer o José Celso e se contactar com ele, se conectar com ele. E eu estou recebendo mensagens agora de que é isso. Essa live de hoje, estou recebendo mensagens agora. Eles não estão querendo falar quem que está falando, porque não querem, porque isso não é importante, mas eles estão falando agora para mim, os seres, que essa live de hoje é um cartão de visita para certas pessoas que vão ter que chegar para o José Celso. Tá? Então a live de hoje é para isso. Na verdade, racionalmente, todo mundo está vindo para ver a experiência que eu tive com Ratanabá. Mas, no fundo, isso é uma conexão com o José Celso. As pessoas que se identificarem, que sentirem a frequência e vibração, num momento ou outro, uma hora vão se conectar com ele. Então, desculpa aqui, eu só fiz um parênteses, porque veio isso aqui por intuição para mim, eles estão falando para mim agora aqui, nesse momento, que tinha que passar isso aqui para vocês, né? Então, porque é importante para todo mundo que está assistindo a live, que todo mundo aqui está nessa frequência, tá? Então, isso é importante, tá? Então, essa mensagem que chegaram dos seres para mim agora é essa, tá? Que a gente está aqui nessa egrégora, dessa frequência vibracional aqui, nesse momento, no dia de hoje, porque a gente tinha que estar em conjunto, todo mundo que está assistindo agora aqui, acreditando ou não acreditando, porque ninguém tem que acreditar só porque está falando, todo mundo tem que buscar suas experiências, como o Bilo fala, buscar conhecimento, né? Cada um tem que buscar suas experiências e chegar à conclusão por conta própria. Todo mundo só pode, o conhecimento só se torna verdadeiro quando a pessoa chega a conclusão por conta própria. Então não tem que acreditar em nada que está falando. E eu estou aqui dividindo a minha experiência, mas ela é minha experiência. Então, outra pessoa que está assistindo a live pode achar que não tem nada a ver, ou que tem tudo a ver, e está tudo certo. E cada um tem que seguir seu coração, sua razão, tem que equilibrar a razão, a emoção, a razão e o coração, e aí vendo se identifica, se acredita ou não acredita. De repente não acredita hoje, amanhã pode acreditar, ou daqui a 10 anos, não importa. Ninguém tem que nada. São experiências que estão sendo divididas aqui e cada um tem que chegar à sua conclusão e está certíssimo. Cada um tem que respeitar a si próprio e tocar para frente e seguindo o que acha e não acha. Então tá tudo certo, né? Mas eu tô aqui então, né? Tô aqui dividindo minhas experiências e foi o que os seres me passaram agora aqui, né? Eles me passaram essa informação de quem está aqui hoje e quem tinha que estar. Mas voltando então às experiências que eu estava falando, né, as informações, lá na experiência em Ratanabá, então voltando a Ratanabá, então eu acessei, então eu estava numa câmara, acessei uma biblioteca, chegou um livro que ficou flutuando, esse livro se abriu, com uma luz brilhante, fluorescente, né, fluorescente e fosforescente também, né, porque ela era meio com um brilho assim, meio diferente. Pularam as palavras lá de dentro, assim, ficaram no ar, flutuando, né, eram hieroglifos, e aí veio, e na sequência, depois disso, era mais ou menos assim, depois disso veio uma outra cena na minha cabeça ali, que era do José Celso. E aí começou a vir uma informação do quê? Que o José Celso, veio uma imagem mental para mim na hora, sobre o José Celso, e aí mostrou uma grande, como se eu estivesse olhando de uma das janelas de uma pirâmide lá de Ratanabá, toda a região toda, eu via toda a mata em volta, muita mata em volta, assim, gigantesca, a floresta amazônica em volta da pirâmide, e vinha informação para mim de que tudo aquilo que estava em volta, quem governava ali, quem controlava ali, quem dirigia ali, e que não é uma cidade da terceira dimensão, tá? Não era uma cidade na terceira dimensão. Era uma cidade que está em dimensões acima. E quem governava todo o Ratanabá é o José Celso. Não o José Celso agora encarnado, porque agora ele mora em Minas, não tem nada a ver. Mas nas outras dimensões, quando o José Celso dorme, ele sai do corpo e volta para onde ele estava. E onde que ele estava? Ele estava lá em Ratanabá, porque o José Celso, ele é o dirigente principal de Ratanabá. Ele é o Melquisedeque, ele é o regente de Ratanabá, que é a capital do mundo. E é uma cidade que não está na terceira dimensão, não. Então, dentro do planeta Terra,
que a gente está na terceira dimensão em cima, Ratanabá está na sétima dimensão. E lá o regente, o dirigente de Ratanabá é o José Celso, que como ser, José Celso é nessa vida aqui, né, física, humana aqui em cima, na superfície, mas lá ele tem um outro nome e lá ele é o dirigente de Ratanabá. Então talvez não seja por acaso, né, José Celso, que você esteja tendo e conduzindo as pessoas a Ratanabá. Talvez não seja por acaso que as pessoas estão, através de Ratanabá, te conhecendo e tal, porque você tem essa energia toda. A frequência, ouro, aquela coisa toda, né? Então, Conexão. Caiu aí. Aí, pessoal. Aí, tá vendo, pessoal? Nós não vamos desistir, tá vendo? Porque nós estamos na 3D, né, gente? Nós estamos interagindo com outras dimensões, tá? O Roberto está interagindo em outras dimensões, tá? Passando informação para nós. Você sabe a 3D como é que é, né? Aí, muitas vezes, dá interferência na internet, né? Mas nós vamos dar continuidade, né, Alisson? Sim, sim. Então, nós não vamos... Essa live só vai terminar quando o Roberto terminar, gente. Tá? Quando os parceiros estão passando as informações, tá? Então, aguardo, pessoal. Se vocês puderem, né? Continua, né? Vocês estão ajudando aí no chat, né? Outros que vai ver essa live depois, né? Estamos aí. Estamos aprendendo, né, pessoal? Estamos despertando nossas memórias, né? Agora estou tendo a oportunidade de confirmar aquilo que eu tinha certeza que eu fui alguma coisa no passado, né? Tinha muito conhecimento, né? Porque o que eu falo acontece. Se Deus que o cara esteja preparado para receber, né? Mas eu falo, mas eu não sei, né? Eu não tenho lembrança de nada do passado. Nada, nada. Eu me programei, peço encarnação, vi com a tela totalmente fechada. Ok? Tanto que até para estudar, só fiz o primário, né? Foi difícil, tá? Mas tudo bem, hoje eu entendo por que eu gosto muito da área de saúde, né? Porque a gente gosta acho bonito o médico, né, gente? A pessoa está em sofrimento, né? O médico trata da pessoa, né? Aquilo que ele conhece, né? Eu acho isso muito legal, né? Mas eu queria ser um médico, né? Diferente. O médico e o dinheiro vêm naturalmente, tá? Trata todos iguais. Você sabe que tem muito médico que faz isso aí, né? Você vai nesses postos de saúde, tem uns clínicos, né, gente? Que maravilha, tá? Entendeu? Tem gente que nasceu para ser médico. Tá? Parabéns a vocês da área médica que nasceu com vocação de ser médico, né? E cumpre a missão como médico, né? Não é isso? Então, pessoal, tem que o Roberto retorne, aguarde um pouquinho. Vamos falando sobre os dimensionais, né? Então, nós densificamos, né? Desencarnamos, morremos, aí criou os Anunnakis, tá aqui, né? Até hoje, junto com as 49 raças, né? Construíram um corpo, né? Tinha conhecimento de como fazer o corpo humano. Um corpo humano mais adequado, foi fazendo a experiência, que tivesse condições de suportar a energia do dimensional que tem a alma, né? E a gente agradece. Às vezes a gente fica só reclamando, né? Só colocando tudo errado aí, os Anunnakis. Não, gente. Muita coisa boa. Esse é raro, né? Faz nós até hoje de gado, né? E às vezes não tem aquela noção de alegria, tristeza, né? O sofrimento que nós passamos aqui, que nós temos, né? É frio, tá? Mas tudo bem. Acho com a sua consequência, né? Mas tem muita coisa boa. Essa tecnologia que nós temos aqui, gente, são eles, né? Que se vieram com muita evolução, eles que passaram para a Terra. Passa para a Terra, os dimensionais vieram com sabedoria, né? Vai desenvolvendo.
vai aperfeiçoando as informações, né? E aí, pessoal? Isso aí são os dimensionais, né? Reencarnou, né? E agora? E agora, pessoal? Agora nós estamos tendo a oportunidade de saber que nós somos dimensionais. Né? 99% das pessoas que estão vendo essa live, ou vai ver o vídeo depois, é dimensional. Tá? Porque está entrando nessa frequência. Né? Foi falado aí, né, Roberto? Né? Quem está assistindo a live está nessa frequência. Né? Compromisso. Nós estamos juntos. Tá? E aí? É isso, pessoal? Então aí, tá vendo? E agora? 2028, nós descemos e assinamos, escrevemos nossa placa, compromisso até 2028. Será que nós cumprimos? Acho que ainda não, né? Muitos de nós até agora nem sabem o que é dimensional. Ainda está tempo, pessoal. Falta 4 anos e pouco para terminar o nosso compromisso. Né? Ainda está tempo. Esquece, pessoal. Se você despertou, esquece o passado. O que o Bilu fala? Cuida do corpinho e da mente. É que a emoção, essas coisas, tudo que você sabe que atrapalha o emocional. Mágoa, ego desequilibrado, né? Então, cuida da mente. Cuida do corpinho, atividade física, alimentação adequada. Não é isso? E agora? Agora nós despertamos, sabemos que somos dimensional, né? E agora? Então, nós não viemos propagar, né? Então, nós somos dimensionais e viemos propagar. Agora nós estamos descobrindo. Agora ninguém segura a evolução mais. Agora tem a internet, passar informação. Aqui, nós estamos falando para o mundo todo. Tá? E, né, hoje a própria internet, né? Em português, passa para a língua local. Faz a tradução no próprio computador. Tá vendo o que é uma máquina, né, gente? Olha o que é evolução. Né? Um computador fazer a tradução de línguas, né, gente? Em qualquer parte do mundo. Que coisa linda, né, gente? Que é evolução, né? Quando ela é usada para o bem. Mas aqui o que está acontecendo? Uma parte das pessoas está usando esses conhecimentos para o mal, né? Aí construindo essas guerras, né, gente? Fazendo guerra, né? Isso tudo agora vai chegar ao fim, pessoal. É um processo. Os escuros estão na última cartada deles. Tá? A Terra vai fazer a sua limpeza. Quem não conseguiu evoluir aqui, vai para onde? Vai para um outro parte do sistema Terra que está lá atrás, sem evolução nenhuma, né, gente? Ele vai ter que ralar tudo de novo. Tá? Reencarnar várias vezes, né? Até chegar onde nós chegamos hoje. Né? E você, gente, que está do outro lado, não quer sair da zona de conforto, né? Tá? Né? Porque se escutar a live do José Celso aqui, do nosso colega de DACA, né? Aí vocês vão querer sair da zona de conforto. Tem que sair, né, gente? Tem que sair da zona de conforto. Cuidar do corpinho, atividade física, alimentação, né? Comer, como disse o Bilu, comer 70%, diminuir 50%, né? Chegou. Alô? Aí. Estão me ouvindo, gente? Nós não desistimos, nós vamos até o fim. Aí. Né, Roberto? Nós não desistimos, nós vamos até o fim. Né, Roberto? Peraí que minha tela do meu celular tá preta agora. Vocês estão me ouvindo, mas não tô vendo nada aqui. Eita, nós. Nós estamos escutando você. Calma aí que eu tô chegando já. Vocês estão escutando você. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Alô? Perfeito. Ah, pô, galera, que da hora, que bom. Como vocês estão ouvindo aqui, então? Desse jeito, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Nós estamos ouvindo normal, tá? Você está vendo nós? Nós estamos ouvindo normal, tá? Você está vendo nós? Não, a tela do meu celular ficou preta agora. A tela do meu celular ficou preta, não dá pra ver nada. Sei lá o que aconteceu. Tá Mas bom. não tem importância não. Belezinha, vamos trocando ideia aqui. Eu acho que já tem... Na verdade, eu acho que são seres. Estão organizando as coisas como tem que acontecer, né? Então, tudo certinho. Beleza.
De onde eu parei? Vou em frente. Vamos em frente. Então, eu vou continuar de onde eu parei. Então, eu estava falando que... Estava falando do Zé Celso, né? Estava falando que na verdade, a informação que veio é que você é o dirigente de Ratanabá, né? Que você é o dirigente de Ratanabá. E como lá é outra... Na verdade, assim, como lá é uma outra frequência de tempo, é isso mesmo, bem homeopática mesmo. Então, gente, aí o que acontece? O que acontece? Como as dimensões, quando elas são sobrepostas, o tempo fica diferente, obviamente, claro. Ratanabá está numa outra frequência, está na 7ª dimensão da Terra. Então, o tempo lá é diferente do que da superfície. Então, automaticamente, durante o nosso dia aqui... Desculpa aí, gente, está passando um caminhão aqui, viu? Então, o que acontece? Obviamente, o tempo... Então... Só um minutinho, uma outra dimensão. É a conexão lá. Internet. Ô, Alisson, se a gente colocar ele no meu celular aqui, aí no celular dele, o que acontece? Eu acho que vai dar para... Pode Tá ser, certo? pode ser. É o áudio, né? É o áudio mesmo que está saindo aqui? Não é? Vou ligar para ele, né? Pode Eu ligar. ligo a você. Deixa eu botar Você aqui liga. deixa eu ligar porque eu tô com o microfone com qualidade boa também aqui. Tchau, tchau, tchau. Aqui é a conexão. Ah, sabe o que eu vou fazer? Se é a conexão, eu vou ligar direto. Peraí. Aqui eu tinha ligado para ele direto. Dá licença um pouco que eu vou no banheiro, tá? Nem o celular tá pegando. Vou tentar mais uma vez aqui, senão é porque já é para finalizar mesmo, né? Até porque já são 21 horas, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui, né? Que a experiência tá excelente. Vamos ver aqui. Se ele atende agora. Se ele atender, a gente segue. Coloco aqui no microfone. Olha que eu tô ligando, ó. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. Vocês viram que eu tentei. Mas tudo bem. A gente marca até para um outro momento. Deixa o Zé chegar aí. Ele tá sem internet. Caiu a internet. Nem direto tá indo. É porque, de repente, é para finalizar, né? Vamos entender assim. Aí, Zé. Deixa eu botar aqui. Oi, Zé.
Tô pensando aqui, ó, nem direto tá indo. Então, não é nem questão mais de internet, porque nem direto tá indo. Então, de repente, é para ficar para uma próxima aí, né? Para poder até ter mais tempo aí. Eu acho que vamos seguir nessa linha aí. Mas deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa, né? A gente vai dando tempo aqui. A gente dá uns 5 minutinhos e vamos ver se ele liga ou se ele atende. Se não, dentro desses 5 minutos não, a gente não conseguir aqui, aí a gente agenda com ele para um outro momento. Beleza? E aí, feito isso, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. É como o Roberto falou, né? Ninguém precisa acreditar em nada, cada um segue a sua interesse, ele está passando a experiência dele, né? É uma live, deixa eu ver aqui, não dá para ler. A Regina, é uma live em dose homeopática, é. Internet é isso mesmo. Aí você vê, né, que em outras lives não estava dando nada, foi tudo normal. E essa aqui já deu. Isso aí é porque tudo é como tem que ser. Considerações aí, José? A live aqui, já falei com todo mundo aqui, né? Que já deu boa noite para todo mundo. Perguntas, não tem nenhuma pergunta aqui. Pergunta não tem. Era boa noite, já interagi, falei com todo mundo ali. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Pessoal, tá vendo? Energia, né? Nós estamos na 3D, né? Nós estamos interagindo na sétima ou mais, né? Tá? É complicado, né? Mas é a primeira vez, né, gente? Nós vamos se ajustar essa energia e ele vai fazer uma live, hein, gente? Tá? Ok, gente. Sem bloqueio nenhum, direto, igual a gente faz com outros, né? Tá? Isso que aconteceu hoje nunca aconteceu, né, Alisson? Primeira vez. Tudo tem uma razão. Foi ótima a live. A live está ótima. Está ótima. Só a oportunidade, né? Que o universo proporcionou para que isso acontecesse, né? Já foi excelente. Então, tipo assim, eu só tenho que agradecer por poder até estar aqui nos bastidores, né? E poder estar aqui como qualquer pessoa que está aqui vendo essa live. Eu também estava aqui escutando aqui a experiência e para mim foi riquíssima, né? Então, mesmo como uma pessoa colocou aqui, a live em dose homeopática, mesmo em doses homeopáticas, foi excelente, porque até foi uma forma até das pessoas que querem realmente ouvir absorver, porque realmente são muitas informações bem diferenciadas aí, que realmente em dose homeopática fica até mais fácil de absorver. A Jaque tá mandando de... Ah, não, foi antes, né? Isso. 96. Aqui, essa aí não tá gostando não, né? Essa aqui é... Para com essa mentira, agora, Roberto. Aí, Roberto, o pessoal falou que você tá falando mentira, tá? Vamos pesquisar, pessoal. Pesquisa. Ele está sempre preparado, já, igual o Orandi. O Orandi está sempre preparado desde de 7 anos de idade. Né? Ele também está preparado há quantos anos? Tá? Né? É isso aí, gente. Obrigado por você participar, tá? Um abraço. Tá, emojis. Uhul, parabéns, José. A Regina mandou aí para você. Aqui, tem um aqui que botou. Que bacana, fiquei curiosa para... Deve ser saber mais aí. Quem botou aqui?
A Jovita, José, eu estou esperando que fale para mim. Aí já não sei o que é. A Jovita. Boa Jovita, noite. um abraço. Lá em Portugal, pessoal, eles estão no horário de verão. O horário de verão deles, gente, é ao contrário nosso aqui, né? O horário de verão nosso, quando tem horário de verão, é 1 hora para frente, né? Não é isso? Lá é o contrário, é para trás. Lá é 4 horas na nossa frente, agora lá é 3 horas na nossa frente, tá? Não é 4 mais. Até acabar o Olha horário aí, de verão deles. uma hora dessa e ela está aqui prestigiando a live, né? E lá já é 22 horas, né? 0 hora, né? 0 hora e 13 minutos, né? Portugal. Obrigado, Um abraço. Jovita. Agora, pessoal, acho que nós temos que encerrar, né, pessoal? Sim, sim. Né? Ah, tá. Imaginação. Você veja que com tanta riqueza de detalhes, a pessoa ainda fala isso, mas é isso mesmo. Cada um tem que ter suas próprias experiências Não é? e Como aí, disse, como disse, vai a campo, gente. Busca conhecimento, pesquise, né? Pesquisa aquilo que você está duvidando, corre atrás. Não fica só lendo o livro aí, vai a campo, né, Alice? pois Né? é. Eu ralei, até agora eu não parei. Ralei muito, gente. Você acha que foi fácil para mim? Eu vi com todas as provações da Terra, gente. Já tive bastante sofrimento. Vi com as doenças, vão vir lembrando, né? Que minha família, só eu, os 13 irmãos, só eu que vivo vão lembrando, né? E estou eliminando todas essas doenças. Programação que eu fiz no passado, né? Segundo os parceiros, herança genética é programação, né? Então, está mudando tudo de novo agora. Agora nós estamos zerando. Rumo à transmutação. Estamos aí. Ô, pessoal, né, vamos encerrar, né? Sim, sim, sim. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Nós vamos fazer outra, tá? Nós vamos treinar agora, fora do ar, nós vamos fazer um treinamento. Não é isso? Né? Fazer uma live, tá? Nós vamos ficar devendo vocês, pessoal. Beleza? Não, mas não tá devendo não, ficou... tem coisas que acontecem mesmo e faz parte do show aí, a internet é isso mesmo e é importante assim, ele poderia, no primeiro momento, falar, não tá aparecendo no meu vídeo, não dá para fazer a live, vamos deixar para outro dia, a gente já tentou várias vezes aqui, não deu, vamos remarcar para outro momento. Então, ele poderia ter falado isso, mas ele não, ele Ele insistiu. não desistiu, né? Tá vendo, pessoal? Outra. Então, tipo assim, foi ótima a live, né? Foi ótima a live. O que os parceiros querem de nós, pessoal? Não desiste, vai em frente, vai a campo, tá? Eles não incomodam. Eles incomodam quando eles passam alguma tarefa e a gente não corre atrás, mesmo que não consegue, pessoal. Mas tem que correr atrás, tá? Não pode se incomodar. E o que ele fez? Ele fez tudo, né? Então é isso aí, pessoal. Então, obrigado quem participou do chat, obrigado para quem vai ver essa live depois, né? Uma boa noite para todos. E amanhã, hein, Aras? E amanhã? Quem é, Aras? Às 19h30? Amanhã vai ser Fernando. o Fernando Ares. Amanhã, pessoal. Amanhã às 19h30. Mais uma live aí chegando para a gente aqui com riquíssimas informações para justamente cuidar do nosso corpo. E é isso aí. Então, até amanhã. E sábado, pessoal, sábado tem 2 lives, às 15 e às 17, tá? Só pessoas passando experiência de Ratanabá. Pessoas que já estão tendo acesso, acessando tecnologia, tá ok? Beleza? Já está começando. Vamos, Ratanabá, é isso aí, pessoal. De Ratanabá para o mundo. É isso? Estamos aí. Estamos juntos. Até amanhã. Boa noite para todos. Boa noite, Alisson. Boa noite. Boa noite a todos. E compartilha a live, dá o like e vamos que vamos. Até a próxima live.